Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do Organon com os parágrafos 11 e 12. Para quem ainda não sabe, o Homeoplace agora apresenta o seu grupo no WhatsApp. Então, desejando integrar o grupo do WhatsApp do Homeoplace, chamado Healing Place, basta me enviar um e-mail. Geralmente eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, informando o seu nome completo, o seu número de telefone, que automaticamente você será incluso no grupo do Homeoplace. O objetivo desse grupo no WhatsApp é fomentar discussões não apenas acerca da homeopatia, mas também acerca do universo das terapias naturais e das terapias alternativas de forma geral. Minha longa ausência em relação ao próprio estudo do Organon, pessoal, se deu por dois fatores. O primeiro deles é a preparação do meu curso de leitura corporal, que realmente tem me tomado muito tempo e energia, mas também pelo fato de termos passado pelo Novembro Verde, que basicamente foi o mês da homeopatia. Então, achei pertinente inaugurar aquela série que vocês já conhecem, Saber em Gotas, a fim de fomentar discussões acerca de determinados pontos não muito bem explorados, explicados dentro da homeopatia, mitos e verdades sobre a homeopatia, o modus operandi da homeopatia, que são questões que ainda muitas pessoas, até mesmo que têm experiência com homeopatia, tropeçam. Mesmo assim, pessoal, Saber em Gotas é uma série que eu ainda pretendo manter na medida do possível, porque há muitos pontos envolvendo a homeopatia, principalmente envolvendo as bases da homeopatia, que no meu entendimento eles merecem uma exploração maior, um esclarecimento maior. Portanto, na medida do possível, eu pretendo manter essa série com vídeos provavelmente semanais. Farei o possível para isso. Mas então vamos agora dar início ao estudo do Organon com os parágrafos 11 e 12. Vamos dar início à leitura do parágrafo número 11. Quando o homem adoece, é porque a força de tipo não material de atividade própria, presente em todo o organismo, foi afetada através da influência dinâmica de um agente morbífero hostil à vida. Somente o princípio vital, afetado em tal anormalidade, pode conferir ao organismo as sensações adversas, levando a funções irregulares que damos o nome de doença. Este ser dinâmico, invisível por si mesmo, somente reconhecível por seus efeitos no organismo, se exprime no fenômeno mórbido perceptível aos nossos sentidos, simultaneamente a toda alteração interna, distonia mórbida da força vital, revelando toda a doença somente através da sua manifestação nas sensações e funções, ou recebimento dos sinais e sintomas da doença, suscetíveis de serem curados se revelados ao homeopata criterioso e observador. Letícia, eu sinto que Hahnemann está começando a repetir muito determinados conceitos. Pessoal, essa repetição, agora eu percebo quanto ela é necessária. Alguns conceitos em homeopatia nós achamos que interiorizamos, mas com o decorrer da nossa experiência, da nossa jornada, nós percebemos que ainda nós estamos sim contaminados pela visão materialista da doença. Então vamos novamente enfatizar alguns pontos que Hahnemann já havia enfatizado em outros parágrafos, mas agora sob um novo viés. Hahnemann está dizendo aqui que um agente morbífero hostil à vida causa perturbações na força vital do indivíduo, e é essa perturbação causada por esse agente que não é material, essa perturbação é que vai configurar a doença, porque ela vai convocar mecanismos de reação no indivíduo, e são esses mecanismos que caracterizam o quadro, a imagem do doente. Alguns homeopatas costumam chamar esse agente morbífero hostil à vida, é um nome complexo de certa forma. Alguns homeopatas costumam
associar esse conceito ao conceito de noxa adoecedora. Não é o mais apropriado, mas a título didático é uma analogia aceitável. Pelo seguinte, a noxa, ou esse agente morbífero hostil à vida, pode ser considerada aquela perturbação que vai desencadear todo o processo de adoecimento do doente efetivamente. Agora, esse agente morbífero hostil à vida, qual Hahnemann faz referência aqui, a hostilidade dele é um fator relativo. Se 2, 3 ou mais indivíduos forem expostos a circunstâncias idênticas, um pode adoecer e o outro não. Portanto, o que vai perturbar a força vital de um indivíduo é sempre individual. Depende do que nós chamamos de abertura psíquica, predisposição no terreno, ou seja, naquele mesmo cenário, nas mesmas condições, alguns indivíduos poderão padecer algum tipo de adoecimento, porque eles apresentam uma espécie de abertura, receptividade, suscetibilidade àquele estímulo, de forma mais evidenciada que outro indivíduo. O que vai adoecer um indivíduo, pessoal, é algo tão relativo, mas tão relativo, que muitas vezes um fator que, na visão de uma pessoa, não tem hostilidade, ameaça nenhuma, causa um adoecimento grave em outro indivíduo. Por exemplo, Shankaran ele narra um caso cicuta, em que a centelha, o que realmente ativou o estado, a personalidade cicuta num determinado indivíduo, foi ouvir uma história. Era uma criança, se tratava de uma criança. Ela desenvolveu sintomas de cicuta virosa ao ouvir uma história narrada pelo pai. E nessa história, curiosamente, não havia, pelo menos no meu entendimento, elementos sombrios, elementos que eu julgaria fortes para uma criança ter contato. Era basicamente uma história que tinha sim, não tem como negar, uma atmosfera relativamente assombrada, digamos assim, mas não acontecia nada tão pesado na história, digamos, vamos colocar dessa forma. E mesmo assim a criança não tirou aquela narração da mente dela, não tirou de forma que ela foi alimentando as expressões ruins daquela história, advindas daquela história, e consequentemente começou a desenvolver um quadro patológico de cicuta virosa. Por outro lado, há pessoas que passam por situações que qualquer pessoa julgaria adversa e não manifesta nenhum tipo de sequela daquela experiência. Por exemplo, uma pessoa vivenciou um contexto bélico, ela se tornou uma pessoa refugiada, ela vivenciou perdas de entes queridos, vivenciou abusos de toda espécie, mas aparentemente ela não apresenta nenhum tipo de cicatriz psíquica, digamos assim, advinda dessas experiências, que para qualquer outro indivíduo poderia ser uma experiência traumática. É por isso, pessoal, que é tão importante ouvirmos o que o paciente tem a nos dizer e, mais ainda, como ele vai se expressar. Porque, ok, o indivíduo sofreu uma perda. Vamos supor que uma criança ela perdeu de forma precoce os pais e se tornou órfã. Mas será que ela se sente órfã de fato? É isso que o homeopata deve valorizar. São as sensações do indivíduo perante os seus episódios de vida. Porque caso contrário, pessoal, nós poderíamos muito bem, só mediante a leitura de todas as experiências de vida do indivíduo, já saber qual seria o medicamento mais adequado para ele, tendo em vista o que o meu julgamento acredita que aquela pessoa pode estar sentindo. Portanto, há pessoas que elas apresentam uma vulnerabilidade muito maior que outras em função de estímulos diferentes. Uma pessoa ela pode se desestabilizar por algo que eu considero inócuo, inofensivo, e outra pessoa ela pode demonstrar aparente resignação, frieza frente a algo que no meu entendimento é muito difícil de suportar.
Portanto, esse conceito de agente morbífero hostil à vida, noxa adoecedora, saibam que são conceitos altamente individuais. Nós temos que perceber se o paciente realmente ele se sente vitimado e afetado por aquelas circunstâncias. Há inclusive, pessoal, aparentemente pessoas que elas são vulneráveis inclusive a certos estímulos cósmicos. Por exemplo, elas adoecem ou sentem agravamento em determinada hora do dia. Um medicamento ou outro, como vocês percebem mediante o estudo da matéria médica, muitas vezes eles eclodem suas crises no horário muito específico ou numa faixa de horário muito específico, 3 da manhã ou de 5 da manhã até as 8 da manhã, por exemplo. Isso nós estamos falando aqui de um espaço que cabe no ciclo circadiano, ou seja, no espaço aqui de 24 horas. Mas existem também os ciclos infradianos, que eles vão abranger espaços de tempo maiores. Por exemplo, uma semana até um mês, por exemplo, até meses, ou seja, aqui podem estar aqueles indivíduos, aquelas personalidades da matéria médica que adoecem a cada 7 dias, a cada 14 dias, a cada 21 dias. Há os medicamentos também que são sensíveis a variações na fase da lua. Por exemplo, há alguns que desenvolvem suas queixas majoritariamente na lua cheia, outros na minguante, outros na lua nova. Há aqueles indivíduos que só adoecem na primavera, só no outono, só no inverno e assim por diante. Esses são ciclos infradianos. Aparentemente, pessoal, esses indivíduos, eles não se ajustaram, não se adaptaram muito bem a fluxos energéticos que permeiam a própria esfera terrestre. Eles não se adaptaram a determinados ritmos cósmicos de forma que eles lhes são hostis em algum nível. Há ainda, pessoal, os indivíduos que adoecem mediante estímulos dos ciclos ultradianos. Pessoas vulneráveis aos ciclos ultradianos, pessoal, são aquelas pessoas altamente sensíveis a mudanças de temperatura ou mudanças no tempo. Então, se enquadram aqui aqueles medicamentos que agravam por aplicação fria, agravam por aplicação quente, porque molhou o pé. Há aquelas pessoas sensíveis à eletricidade atmosférica, sensíveis à trovoada. Quando o tempo muda muito bruscamente, à beira-mar, no ambiente montanhoso, depois de uma tempestade, após um aguaceiro, como o pessoal do interior costuma dizer, por alguma razão esses indivíduos apresentam vulnerabilidade perante esses estímulos. Não houve ajuste a esses estímulos cósmicos específicos. A título didático, pessoal, comparem o processo de adoecimento a uma espécie de terreno. Vamos chamar o indivíduo aqui como terreno, que inclusive é até um sinônimo, homeopaticamente falando, de indivíduo, a palavra terreno. Então, ali naquele terreno, existem fertilizantes específicos, e aqueles fertilizantes eles vão quebrar a dormência ou vão fertilizar determinado tipo de semente. E essas sementes são os adoecimentos. Então, eu estou ali vivendo minha vida, passando pelas minhas experiências e em algum momento eu recebo uma semente, que ela cai nesse terreno, que sou eu, o indivíduo. Essa semente ela pode ou não germinar, ela precisa encontrar ali as condições propícias para o desenvolvimento dela. Se aquela semente, que é a patologia, que é o agente morbífero hostil à vida, se aquela semente encontrar as condições ideais, aí sim ela vai passar pelo processo de germinação. Mas no terreno do colega pode não se dar dessa forma. Estou estabelecendo essa analogia aqui para que vocês entendam que a patologia, o adoecimento, é uma combinação de 2 fatores em homeopatia e esses 2 fatores eles são indissociáveis. A semente, ela vem de fora para dentro, ou seja, existe sim uma perturbação, um agente morbífero, conforme o parágrafo nos demonstra, nos define. Essa semente, ela chega até mim, o terreno.
mas eu preciso apresentar uma determinada predisposição para fazer com que essa semente germine e se desenvolva. Ou seja, houve determinado estímulo. Se esse estímulo encontrar um terreno fértil para desenvolvimento, ele vai se desenvolver. Portanto, para que eu adoeça, não basta simplesmente eu me expor a determinada perturbação. Essa perturbação, ela precisa encontrar um meio para se desenvolver, se propagar e desarmonizar o meu campo vital, minha força vital. Ou seja, há uma hostilidade que ela só é hostil a mim porque eu possuo um elo mais fraco na minha energia. Pessoal, nós vamos agora à leitura do parágrafo 12. Parágrafo 12 nos diz: somente a força vital morbidamente afetada produz as doenças. Os fenômenos mórbidos acessíveis aos nossos sentidos expressam em seu conjunto toda a mudança interior, isto é, o transtorno mórbido do dinamismo interno. Em outras palavras, revelam a doença toda. Por outro lado, quando devido ao tratamento houver o desaparecimento de todos os fenômenos e alterações mórbidas das funções vitais, isto significa, sem a menor dúvida, o restabelecimento integral da força vital, portanto, a volta de todo o organismo ao estado de saúde. Letícia, já não suporto mais ouvir Hahnemann nos dizendo, insistindo que são os sintomas que configuram o quadro geral da doença. Ou seja, mais uma vez Hahnemann está dizendo que ele já havia falado em vários parágrafos anteriores. É a soma, é o somatório, conjunto sintomático das queixas que o cliente está nos apresentando que vai montar esse quebra-cabeça que é o padecimento atual do indivíduo. E é com base nesse quebra-cabeça pronto que vamos fazer a nossa prescrição homeopática. Porém, pessoal, a informação nova que eu vou trazer a vocês acerca dessa observação de Hahnemann é que há diferentes formas de montar esse quebra-cabeça. Alguns homeopatas vão priorizar mais alguns aspectos que o cliente está apresentando, que ele está expressando. Outros homeopatas vão valorizar mais determinado grupo de queixas e determinados sintomas, conforme o que eu vou trazer a vocês agora. Shankaran, ele nos apresenta 5 níveis, que ele chama de 5 níveis de experiência. Basicamente, esses 5 níveis tratam de 5 hipóteses de expressão de queixas. De acordo com Shankaran, o nível 1 será o nível do nome, nível 2 será o nível dos sintomas, nível 3 será o nível das emoções, nível 4 será o nível das ilusões e o nível 5, por fim, será o nível das sensações. Há ainda um sexto, mas o sexto não é passível de qualquer tipo de distúrbio. Então vamos nos ater a esses 5 níveis. Trazendo exemplos, como isso se aplica na prática clínica do homeopata. Quando o homeopata ele se atém ao nível 1, na verdade é raríssimo o homeopata que se atém ao nível 1, porque a prática homeopática, de forma legítima, genuinamente falando aqui, a prática homeopática, levando em consideração o nível 1, ela é praticamente impossível, porque ela fere os preceitos da homeopatia. Porque a prática nível 1 é a prática que leva em consideração o nome da queixa. Então, ela se baseia em diagnósticos, ou seja, quando você perguntar para o cliente o que você tem, qual o seu problema, ele vai trazer um diagnóstico sob a forma de um nome. Eu tenho artrite, eu tenho colesterol alto, eu tenho pressão alta, eu tenho cálculo renal. Ele já vai vir com o diagnóstico e a queixa dele será expressa mediante um termo. Então, o terapeuta, neste caso, ele vai montar uma estratégia de tratamento baseada no nome da queixa do paciente. Isso é muito comum na alopatia. Para o alopata, interessa o diagnóstico da doença sob a forma de um termo, um nome específico. E a partir dessa informação, que geralmente é extraída de um exame, o alopata ele estabelece
qual será o próximo passo, qual medicamento ele vai ministrar, enfim. Como o homeopata preza muito pelo fator individualização, geralmente o homeopata não vai recorrer a esse tipo de estratégia. Tanto é fato que, em alguns repertórios, nós não encontramos alguns transtornos que são típicos da atualidade. Por exemplo, triglicérides alto, colesterol alto. Você provavelmente não vai encontrar no repertório esse tipo de rubrica. Você pode encontrar ali sensação de pressão sanguínea alta, ou então a hipertensão propriamente, porque a hipertensão sim, ela gera um desconforto, uma sensação no paciente. Colesterol alto, geralmente ele é assintomático. A pessoa muitas vezes ela não sente nenhum tipo de anomalia a nível orgânico estando com colesterol alto. Exatamente por essa razão ela não vai ter como expressar algo que ela não está sentindo. E para o homeopata importa muito mais coletar a queixa que é passível de percepção para o paciente. Se ele não está percebendo, então não há queixas, não há um distúrbio na energia vital que possa ser identificada pelo homeopata. Mas, infelizmente, pessoal, alguns homeopatas estão começando a priorizar esse nível 1 aqui, que é o nível da nomeação, ou seja, para alguns homeopatas está sendo bastante saber qual o diagnóstico do paciente. Ou seja, perdeu-se aqui a essência da prática homeopática, que é o fator individualização, saber a história do paciente, o que ele sente, quais são as percepções, visões de mundo dele. Então, gradativamente, há alguns homeopatas que estão começando a abandonar o núcleo da homeopatia. Partindo agora para o nível 2, o nível dos sintomas. Aí sim, já é admissível que alguns homeopatas se atenham a esse nível, que é o nível dos sintomas. Como assim, nível dos sintomas? Nesse caso, eu vou explorar mais quais são as percepções do paciente acerca dos desconfortos. Por exemplo, dor no punho. Essa dor ela tem um caráter pulsante e ela agrava às 3 da manhã. E ela, eventualmente, ela causa uma espécie de estalido. Perceba que eu estou explorando mais quais são os desconfortos que advêm dessa queixa principal, que é a dor no punho. Tem uma dor no nervo ciático e quando eu estou imóvel, essa dor ela é insuportável, mas quando eu começo a me movimentar, essa dor se apazigua. O homeopata ou o terapeuta que prioriza o nível 2 vai levar muito em consideração esse tipo de queixa. E tanto no caso do nível 1, de percepção, quanto no nível 2, a quantidade de medicamentos que cobre esse tipo de queixa trazida, expressa dessa forma, a quantidade de medicamentos ainda é muito extensa, ou seja, ainda não há individualização considerável do caso. Colesterol alto. Muitas pessoas podem ter colesterol alto, ou seja, não individualiza. Dor nas costas que quando eu estou em repouso piora, quando em movimento melhora. Ainda é uma gama muito diversificada de medicamentos que podem cobrir esse mesmo sintoma, ou seja, não apareceu ainda um indivíduo autenticamente falando aqui. Nível 3, nível das emoções. Maior parte dos psicoterapeutas se atém a essa esfera, esfera das emoções. E o nível das emoções ele é de fácil compreensão, ou seja, quais serão os sintomas que serão mais valorizados pelo terapeuta que trabalha pautado, centrando-se no âmbito das emoções, no nível 3. Ele vai valorizar sintomas como estou frustrado, estou irritado, tenho ciúmes, sinto raiva, sinto ódio, sinto mágoa, sinto luto. Então esse terapeuta ele tende a repertorizar de acordo com esse grupo de queixas. Mais uma vez, o nível 3, embora ele seja muito mais profundo, obviamente, que o nível 1 e o nível 2, o nível 3 ainda não individualiza tanto o paciente, porque também várias pessoas podem sentir luto, várias pessoas podem sentir medo, ciúmes, ou seja, ainda não há uma identidade, ainda não há uma individualização satisfatória. Isso porque, pessoal,
O âmbito das emoções, ele é uma consequência de um estímulo muito mais profundo. Então, medo do escuro, medo de cães, negligência em relação aos próprios filhos, são sintomas emocionais que eles apresentam um gatilho. Essas emoções, elas são desencadeadas dependendo de algumas circunstâncias. E para que haja maior individualização do caso, o terapeuta ele deve buscar essas circunstâncias que atuam como esses gatilhos que eu estou mencionando. Caso contrário, se ele se ater muito ao âmbito emocional, supervalorizar muito a sintomatologia emocional, ele tende a atingir apenas a superfície da queixa do paciente. Nível 4. O nível 4 vai tratar a respeito das ilusões. E aí sim, nós temos aqui um nível de identidade, nível de sedimentação da identidade do paciente maior. O nível das ilusões vai cobrir sintomas como: me sinto como se estivesse voando, me sinto um verme miserável, sinto como se houvessem várias presenças turbulentas atrás de mim. Sinto como se estivesse sendo observado o tempo todo. Ou seja, já não é um grupo de sintomas que tantas pessoas apresentam. E, portanto, ele pode servir como uma boa base para o terapeuta. Mas mesmo assim, pessoal, nos repertórios mais bem elaborados, por exemplo, de Kent, nós encontramos as ilusões escritas com a terminologia delusion. Só que as delusions no repertório de Kent, mesmo ali no repertório de Kent, elas ainda são muito restritas. Nós temos, digamos, poucas ilusões repertorizadas. Ou seja, pela falta desse material, pela carência de uma repertorização das ilusões, o homeopata automaticamente ele é induzido a ir mais a fundo ainda na toma do caso, ou seja, buscar o que ainda é mais essencial, mais nuclear em relação às ilusões. Ou seja, as próprias ilusões, assim como as emoções, elas ainda são consequência de algo que está ainda mais por baixo, mais oculto ainda. É justamente essa fonte que vamos continuar perseguindo. Por fim, vamos chegar ao nível 5, que é o chamado nível das sensações, conforme Shankaran. Quando o paciente ele começa a relatar as sensações, ele geralmente vai utilizar uma terminologia mais seca, mais visceral. Por exemplo, me sinto apertado, me sinto amarrado, me sinto partido em dois, me sinto esmagado. Você percebe que o paciente ele está se aproximando mais de seu centro porque ele começa a verbalizar muito menos e a gesticular muito mais para demonstrar exatamente qual é essa sensação incômoda que ele sente durante o processo. Além do nível das sensações, segundo Shankaran, nós teríamos ainda o nível da energia, seria o 6º nível neste caso. Só que o nível das energias, da fluidez energética, ele não é um nível passível de qualquer tipo de perturbação e desequilíbrio. Ou seja, se você alcança esse nível de percepção, automaticamente você está impossibilitado de perceber qualquer tipo de queixa ou incômodo no seu sistema, de forma geral. O nível das energias, que seria esse 6º nível, é aquele nível alcançado por um estado meditativo. É provavelmente o que as crianças experimentam na maior parte do tempo, desde que não sejam mal estimuladas. Esse nível seria, digamos, aquele estado primordial do homem, o momento em que ele está em plena harmonia, em comunhão com sua própria essência. Eu, pessoal, vou trazer aqui uma percepção particular. Essa será uma opinião pessoal, um parecer meu, no sentido de que eu discordo que as sensações elas estão no nível acima da ilusão. Eu acredito que a ilusão ela ainda é superior às sensações e as sensações vêm logo em seguida. Então, na minha opinião, a melhor forma de estruturar este esquema seria posicionando o universo das sensações ali no nível 4 e as ilusões no nível 5. Porque se vocês forem pensar bem, eu me sentir preso, me sentir esmagado,
isso também é consequência de algo mais profundo. Por que eu me sentiria rasgada, por que eu me sentia esmagada, por que eu me sentiria oprimida se não tivesse uma razão para justificar esses impulsos? Por isso, no meu entendimento, vocês podem concordar ou não, mas eu acredito que o mais alto nível de catalogação de sintomas seria o nível das ilusões. Esse patamar das ilusões, pessoal, ele é equivalente à essência de Scholten. Quando Scholten utiliza esse termo essência, na verdade ele está se referindo, de certa forma, ao sistema de crenças do indivíduo que o está adoecendo. Portanto, trazendo aqui, estabelecendo um paralelo entre a visão de Shankaran e Scholten, quando Scholten nos apresenta esse conceito de essência, na verdade nós poderíamos tornar essa terminologia e significado equivalente às ilusões de Shankaran. Que ilusões, segundo Shankaran, é justamente a distorção de realidade. E o sistema de crenças, na maior parte do tempo, ele também é uma distorção de realidade. E é essa distorção que, segundo o meu entendimento, vai trazer um certo tipo de sensação peculiar. Então, ainda acredito que as ilusões, o sistema de crenças precedem as sensações incômodas. Porque, pessoal, segundo a maior parte, inclusive, das linhas esotéricas, você se torna iluminado, você alcança a lucidez, ou como queiram, a hiperlucidez, quando você atinge um patamar de total desapego. E esse desapego, ele pode significar exatamente essa desconstrução de qualquer sistema de crenças. Ou seja, você se libertar de imagens boas, imagens ruins acerca do mundo e acerca de você mesmo. É óbvio que você só vai procurar um homeopata para desconstruir aquelas crenças que lhe são prejudiciais. Porque são essas crenças que são prejudiciais que ancoram determinadas patologias. Se você, por exemplo, acredita que você será uma pessoa vencedora na vida, que você merece o sucesso, que você vai alcançar suas metas com facilidade, isso é uma crença também. Isso é uma crença e o contrário disso é uma crença também. Mas perceba que essa crença que é favorável a você, ela não vai ancorar qualquer grupo de sintomas ou distúrbios, portanto, obviamente, nós não vamos tratá-las e buscar desconstruí-las. Só que esse nível 6 de Shankaran, que é o nível das energias, implica desconstrução, inclusive, desse sistema de crenças benéfico. Impossível não filosofar quando nós tratamos desses assuntos, mas eu me lembro claramente de uma frase de Buda, atribuída a Buda, não sei se ele de fato disse isso, mas é uma frase realmente muito sábia, em que ele diz que espero que você se liberte das amarras do bem e do mal. O que isso significa? As amarras do mal, todo mundo entende muito bem que é necessário se libertar delas, que elas não são definitivamente desejáveis. Mas por que a gente deve se libertar das boas amarras também? Porque elas ainda são, de certa forma, uma espécie de anteparo entre você e a realidade. Você ainda não vê a realidade tal como ela é. Você está vendo um conceito que você elaborou. Sistema de crenças, pessoal, ele existe enquanto nós ainda somos apegados a rótulos, catálogos e conceitos. Enquanto estivermos agindo de forma a nos posicionar para frente, para trás, para o que é bom, o que é ruim, para o que é maléfico, para o que é benéfico, nós ainda estamos, de certa forma, com certo nível de limitação. Quando conseguimos aprender a realidade tal como ela é, aí sim estamos no nível das energias, onde eu simplesmente experimento a realidade e a acato tal como eu a recebo, tal como ela é. Eu estou trazendo esse debate à tona nesse vídeo porque eu acredito que a homeopatia ela é sim uma ferramenta de cura, mas ela também apresenta essa faceta de autoaprimoramento humano, de autodesenvolvimento, e poucos homeopatas reconhecem esse potencial na homeopatia.
Portanto, eu estou fomentando esse debate porque acredito que a homeopatia ela é uma ferramenta curativa e também uma ferramenta para elevação espiritual, efetivamente. Ah, Letícia, mas qual tipo de homeopata eu devo ser? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6? Qual tipo de nível, em qual tipo de nível eu deveria me ater na maior parte do tempo? Pessoal, embora o nível 5 ele seja desejável exatamente por ir na raiz do problema, no sistema de crenças que ancora o conjunto de queixas do paciente, há casos em que claramente o indivíduo ele demonstra um interesse muito superficial acerca da própria cura. Ele só quer que tirar a dor no joelho dele e pronto. Ele só quer se ver livre do resfriado dele e pronto. Principalmente casos agudos, o nível 2, até mesmo o nível 1 mais ou menos, ele é admissível, são níveis admissíveis. Quando nós conscientizamos o paciente acerca das possibilidades da homeopatia, de uma direção mais inteligente, mais viável que o tratamento deve assumir, é possível que nós percebamos um nível de receptividade maior para que ele vá mais além, mais a fundo no seu problema. Nós devemos aproveitar sempre essas oportunidades para adentrar nos demais níveis. Então, tudo no fim das contas depende da receptividade, da ressonância que percebemos em relação ao paciente. Ele quer ir mais a fundo? Ele quer se conhecer? Até que ponto ele pretende se libertar? É muito importante também que respeitemos o interesse do paciente. Então, homeopata, embora você disponha de uma ferramenta que pode realmente iluminar os seus pacientes, não os ilumine caso eles não consintam com o processo. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva e, se desejar, solicite a sua inclusão no Healing Place, grupo do WhatsApp. Forte abraço e até a próxima!